Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Começa agora o nosso programa Querigma Hoje. Seu encontro com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, não só aqui pelo programa da Rádio Rede Imaculada, mas também nos nossos podcasts, naquele horário que você tá ali acostumado, né, e pode ouvir o nosso programa. E para você também que nos ouve pela Rádio Eventos Web. Nossos cumprimentos. E hoje o nosso programa, ele tá muito especial. Nós temos uma convidada catequista para dividir esse bate-papo conosco, não é, Lilian? Sim, com certeza. Demorou um pouquinho até ela conseguir vir, né? Mas a Nilda já me ajudou lá no programa, a voz do catequista da Rádio Nova Aliança, né? E é uma pessoa com um coração muito disposto à catequese, a serviço de Deus. Seja bem-vinda, Nilda. Muito obrigada, boa tarde a todos os catequistas e ouvintes agora da rádio. E eu fico muito feliz de estar aqui, em poder contribuir, fico muito animada mesmo. Que maravilha! O nosso bate-papo de hoje, né? Nós vamos conversar um pouco sobre todos os santos e os finados. Hoje o tema reflete essa vivência dos nossos santos, né? E hoje aqui, né, com a presença da Nilda, conta pra gente como é a vida missionária, esse chamado, né, à ser santidade, contando um pouquinho da sua história, presente para nós, qual a paróquia que você participa. Então, eu acredito que eu estou participando de formas diferentes em 4 paróquias. Então, assim, eu sempre participo em uma paróquia e já aconteceu de ter que me mudar, né, para uma paróquia mais próxima por conta da família, só que eu sempre deixo a porta aberta e as pessoas continuam me convidando para palestras, para contribuição. E acontece que eu não consigo me desligar, eu não consigo cortar os laços com as paróquias. Então, eu estou aí com 4 paróquias diferentes, né? Não tem muitos conflitos e, pelo contrário, acho que só soma, me faz ser uma pessoa desprendida, compreensiva com relação às questões pessoais, né? De convivência. E eu aprendo muito, muito, muito mesmo. Acho que eu não contribuo com muita coisa, não, mas eu absorvo muitas coisas positivas de cada paróquia. Sim, realmente essa questão de se mudar, né? A gente tem aquela afeição por onde nós passamos, né? E faz laços de amizades, fica meio complicado mesmo. Mas o tempo também é uma coisa que a gente tem que organizar. Se der tempo, né? Tem a família, os filhos, todo mundo para dar atenção, né? Com certeza. E as múltiplas experiências também levam a gente a compreender melhor, né? A posição dos outros quando estão, né? Opiniões distintas, formas de encarar. É muito bom, realmente, saber que Deus, né? Olha São Paulo, quantas comunidades ele não fundou. Várias e várias comunidades com pessoas distintas, né? E conseguiu apoiá-las também, né, através das suas cartas. É muito bonito isso. Você está bastante dedicada ao reino de Deus, Nilda. Mas também é bonita aquela pessoa que é fiel à sua paróquia e que entra de cabeça e participa de vários movimentos, né? E está ali do lado do padre para o que ele precisar. E é chamado de última hora, mas está lá. Né? Cada um faz um percurso diferente, né? Nós temos um amigo em comum, né, Débora, o Ademir, que sempre fala, né? Há tantos caminhos que levam a Deus conforme o número de pessoas, né? Quantas pessoas forem, quantos caminhos são distintos, diferentes entre si. O cristão, ele é, assim, amado por Deus, apesar de todos os seus defeitos, né? Digamos assim, sim, todos os seus pecados, Deus ama cada um de maneira especial. Nilda, se apresente para nós, qual a paróquia que você faz parte? Conta um pouquinho da sua história para nós. Então, pessoal, eu hoje participo como catequista na paróquia Maria Imaculada,
E também estou aprendendo um novo método de catequese. Estou aprendendo muito, descobrindo um novo universo com esse método que é a catequese O Bom Pastor, na paróquia Nossa Senhora das Dores. Então, eu dou catequese para adultos na Maria Imaculada, no Guará 2, e também aprendendo na paróquia Nossa Senhora das Dores, no Cruzeiro. E eu dou catequese há 27 anos, mais ou menos, e aprendo muito e percebo a cada dia que eu devo aprender mais e que eu não conheço, e que eu preciso e quero aprender. E eu fico muito emocionada com essa igreja, que é tão linda, e que eu costumo dizer que parece uma cebola, né? A gente tira uma casca e vem outra camada, e sempre que a gente tira uma camada, aparece uma camada que nos deixa surpresa com tanta coisa que ainda tem para a gente aprender, e eu fico empolgada com isso e quero descobrir mais. Que maravilha, hein? Olha que bacana, tá pra gente conversar hoje e enriquecer cada vez mais os nossos programas com experiências, né? Tão bonitas. Nossa igreja, ela é muito rica e nos permite essa troca, né? Esse carinho e também levar até vocês, ouvintes, e aqueles, né, que nos escutam também, né, não só aqui pela Rede Imaculada, mas pela Rádio Web e também, né, naquele momento ali que você está em casa, né, dependendo do horário que você consegue acessar os nossos podcasts. Que bom tê-los aqui conosco também. Se você tiver interesse em participar do nosso programa, entre em contato pelo direct, né, @querigmahoje. Pode ser que você já conheça eu ou a Débora, nós estaríamos tão felizes de partilhar esse momento com vocês. Exatamente. E, Nilda, conta para nós, né? A gente compartilhava aqui um pouco nos bastidores, né? Falando dessa missionariedade da igreja, né? A Lília até brincou com ela. Nossa, ela participa de várias paróquias ao mesmo tempo, né? Eu compartilho isso contigo, né? Eu conto já em vários programas aí da minha correria, minha andança, parceria com as Paulinas, né? Sou cooperadora paulina, hoje com promessas, catequista, comunicadora e um monte de coisa dentro da igreja, palestrante também. E a gente vê essa possibilidade, né? A Lília até comentava também na questão dessa dualidade, né? Porque a igreja ela tem espaço para todo mundo. Aqueles que acolhem um encontro e também, né, assim como nós, essa multitarefas, né, Lília? Uhum. Que nós podemos estar atuando em diversas frentes. Como é isso para você? Conta pra gente um pouco dessa missionariedade. Eu sou apaixonada por essa igreja, né, que realmente é um universo inteiro dentro da igreja, né? Uma igreja consegue ser muito unida e parecida e, ao mesmo tempo, totalmente diferente da outra igreja, né? E cada igreja tem um carisma diferente, tem uma vertente diferente e, de repente, esse carisma, em cada paróquia vai ter um carisma que sustenta a igreja. Em algumas que eu vi, a catequese sustenta a paróquia inteira, com a oração, com as formações, com a presença dos catequistas e catequizandos na paróquia. Em outra, o grupo jovem que sustenta. E isso tudo me dá uma visão diferente, assim, de como que o mundo é diverso, daquela passagem bíblica da diversidade de dons, a diversidade de carisma, né? Que cabe todo mundo, cabe também aquela pessoa que gosta de ficar quietinha e que não gosta muito, assim, de se desprender do seu cantinho. E cabe também, é muito bom, né? Então, a igreja é um universo inteiro que cabe dentro de si, e aí cada paróquia é um universo inteiro, né? E que eu sinto uma vontade muito grande de aprender, e eu acabo saindo para aprender novos universos, consultar novos planetas. Sim, se enriquecer, né? Com essas passagens em outras paróquias é importante também, né? Realmente tem aquelas pessoas que são bastante fiéis à sua paróquia e são aquele braço direito para tudo quanto é que é serviço que aparece, do padre, né? E também existe a possibilidade do intercâmbio, né? É muito bom quando temos, por exemplo, no Catequistas Brasil, que você encontra catequistas do Brasil inteiro, quer dizer, cada um com a sua realidade, pessoas de comunidades ribeirinhas lá do Amazonas, pessoas do litoral, né, do interior, ou assim, e com a sua vivência, elas estão reunidas, né? A gente faz parte de uma igreja una, santa, católica, apostólica, né? E é muito bom que isso aconteça, cada um tem o seu espaço, ninguém toma o espaço do outro, né? Deus nos dá exatamente aquela missão que a gente consegue,
né, aquele serviço que a gente se doa, é o que constrói o reino, né? Então, fazemos todos parte desse corpo místico de Jesus, cada um no seu pedacinho, como diz lá, né, nosso evangelho, e as cartas também, né? Isso. Por falar nisso, podemos fazer a nossa passagem bíblica? Podemos sim. Isso. A de hoje está lá em Marcos, capítulo 10, de 28 a 30. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É pequenininha, mas tão significativa. Nós falamos muito dessa esperança que nós colocamos, né, em Deus, em Nosso Senhor, em tudo aquilo que Ele colocou de propósito. E pensando também atrelado aí ao nosso tema, né, dos santos, desse momento também dos finados, né, que nós vamos reviver em novembro, na primeira semana, né, no dia 1º, dia de Todos os Santos, e dia 2, dia de finados, nós fazemos aquela retrospectiva, assim, né, como diz a leitura, né, desse momento em que nós acreditamos no Senhor. E muitas vezes, como santos, deixamos nossas famílias, nossas casas. E o objetivo maior, né, é a glória, né, nesse dia que, para muitos de nós, num dia triste, pesoso, né, triste, a gente fica com aquela saudade, mas até mesmo nessa saudade, nós devemos ter essa esperança na vida eterna. Sim, é um momento de reflexão, né, o dia de finados, para saber que aquelas pessoas que já faleceram, né, da nossa família ou não, independente das circunstâncias, às vezes, né, por violência, por morte, por velhice, ou até uma morte até incompreensível, né, Deus está lá do outro lado para nos receber, né, digamos, e a partir do momento que nos conseguimos nos purificar, passando ou não pelo purgatório, estaremos com Ele na vida eterna, né? Essa é a esperança do cristão, é uma esperança de felicidade, né? De que nada nos vai faltar nesse mundo com Deus, face a face, digamos assim, né? Na presença dos anjos, na presença dos outros, todos que estão no céu já são santos, né, pessoal? Todos já passaram pela sua purificação e já são santos. Então, esses santos intercessores, um dia seremos nós lá no céu. Poderemos olhar aqui para baixo, né? E interceder também pelos nossos pequenos. E faz muito, assim, sentido para nós que temos fé. E como isso talvez seja para outras pessoas que não dividem conosco esta fé, né? Assim já tinha aquela briga dos fariseus com os saduceus. Vocês lembram, gente, de Paulo dizendo, vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, né? E eu já fui assim também, pequenininha, falava assim, não, depois que morreu, acabou. Para você ver que todo mundo é capaz de se converter. Todo mundo tem o seu jeito, o seu dia da conversão. Não percam a esperança de rezar se algum parente seu lá fala, né, não entende assim a sua dedicação à igreja, né, e olha com o nariz torcido. Não tem problema. O dia de cada um está, né, nas mãos de Deus. Exatamente. E para a gente entender um pouco mais esse contexto também, né? Como a gente falou na introdução, no dia 1º de novembro, nós celebramos a festa de Todos os Santos. Aqueles que levam Jesus para todos os lugares, né? Que praticam a paz, o amor e a caridade. E ser santo é levar Jesus também, né? Para todos os lugares, praticando todo
esse cuidado com a vida, cuidado com os outros, com o próximo. E esse é o chamado também de nós, catequista. Nilda, conta pra gente como foi assim o seu chamado, esse momento, e quais são esses desafios de estar vivendo essa santidade, né? Porque nós sabemos que os santos passaram por muitas provas, assim como nós, né? Então, conta pra gente um momento especial e de dificuldades aí na caminhada de catequese. Bom, o meu chamado, eu lembro direitinho, assim, que minha mãe me matriculava na catequese. Durante muitos anos eu ia à catequese. Era num lugar simples, não tinha igreja ainda, e a coordenadora cedia o espaço da casa dela para a gente ter os encontros. Era um lugar muito simples, ela é uma pessoa muito generosa, e tinha galinha, tinha água do tanque que corria assim no meio do encontro, e eu olhava para aquilo e falava, Jesus não pode habitar num lugar assim, e eu desistia da catequese. E a minha mãe mais uma vez me matriculava novamente. E aí, acho que na quarta tentativa, eu já estava maiorzinha, comecei a prestar atenção em outros detalhes, não só nos literais, assim, nos visíveis, né? E a catequista pegou um livrinho, que a minha mãe tinha comprado um para mim também, tinha uma imagem, tinha um desenho do urubu. E a catequista foi falar sobre o urubu, que Deus criou. E o urubu, ele faz um serviço que ninguém mais quer fazer, que é limpar a cidade, tirar aquilo que está horrível ali, e o urubu vai lá e limpa. E Jesus também, ele faz algo que ninguém mais quer fazer, que é adentrar o nosso coração e limpar. E aí, eu voltei para casa, assim, com um olhar diferente. Nossa, então quer dizer que Jesus é bom mesmo, né? Ele quer limpar, ele quer entrar no meu coração, mesmo sendo tão malvadinha. Aí, eu sintonizei uma rádio, e na rádio tinha um padre falando que se alguém quisesse ter uma experiência com Jesus, que se ajoelhasse naquele momento e falasse com Jesus, e Jesus ia ouvir. E eu pensei, por que não, né? Eu não estou fazendo nada. E aí, eu fiz essa experiência, eu fiquei de joelhos e rezei. E pedi para Jesus para que ele me mostrasse um pouco mais sobre ele, me apresentasse mais um mundo que eu não conhecia e principalmente despertasse a fé em mim. E aí começou um terço na minha rua, acho que na mesma semana, uma semana depois, eu não lembro, mas foi muito, muito rápido, foi assustador. E depois disso, foi assustador mesmo. Eu pensei, nossa, Jesus escuta, que medo! E aí a gente começou os terços e era muito bom, aquela competição gostosa de quem faz comida mais gostosa, né? Daqueles terços de antigamente. E foi aí onde Jesus me atraiu. Me conquistou. E eu tinha conhecido nesse terço uma senhora que ela era catequista, o nome dela é Nega, lá da paróquia, né? E aí eu pensei, nossa, catequista é igual a catequista que despertou essa vontade em mim, né? E eu pensei, nossa, eu quero ser catequista, então se for da sua vontade, Jesus, eu tô pronta. E aí veio o chamado, a Nega chegou pra mim e falou, Nilda, eu quero que você vá me ajudar na catequese sábado que vem. Então eu não falei nada com ela, eu só falei com Jesus. E Jesus foi lá e falou pra ela, então leva essa menina contigo e ensina, porque ela não sabe de nada. Então foi assim o meu chamado, uma pessoa simples, num lugar simples, um universo simples, e Jesus mesmo assim, em todo aquele contexto simples, ele me atraiu, me chamou e quis contar comigo, mesmo não precisando de mim para nada. Muito lindo, né? A história. Que linda a sua história mesmo, né? Parabéns. Realmente, a gente pensa que são nas pompas, né? Que vamos encontrar as coisas boas da vida, né? E tantas vezes não é, né? Basta um coração contrito, né? Um coração aberto que Jesus... E o desejo de encontrar com Ele, né? Às vezes, na catequese, a gente quer também caprichar muito para os catequizandos, né? Fazer, assim, de tudo para que seja um encontro memorável. E, na verdade, o que a gente, né, podia fazer? Ir num lugar simples mesmo e pedir para eles abrirem o coração a Jesus e fazer uma oração do coração, né? Não só aquela oração que a gente faz no início do encontro, né? Pai nosso, orações decoradas, mas levar os catequizandos ao sacrário, pedir para que eles fiquem quietinhos, para que eles escutem o seu próprio coração, para que eles encontrem a paz, né, que existe naquela oração. Vale bastante a pena, foi muito bom, abriu assim uma série de reflexões para nós, né, catequistas? Sim, com certeza. Que vale a pena a gente se fazer. E na passagem que nós lemos também, lá no versículo 30, né, repetindo lá de Marcos 10, versículo 30, ele fala que nós não vamos, mesmo que a gente não receba nem nesse século, né, 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras, nós teremos perseguições, né? E apesar dessas perseguições,
no século vindouro nós receberemos a vida eterna. Nesses momentos que você está atuando como catequista, né? Você comentou conosco que já está aí na caminhada 27 aninhos, né? Perdi por 2, Lilian. Eu acho que eu igualei. E nesses momentos, assim, qual foi o momento que mais te marcou de uma dificuldade, assim, na caminhada, que você olha e pensa e fala, poxa, foi muito difícil esse momento, mas apesar de tudo, eu tive aquela perseverança em continuar e hoje você está aqui conversando conosco. Eu acho que eu era muito imatura e eu esperava, assim, que todos os cristãos que eu tivesse contato fossem cristãos como Cristo. E eu não tinha visto ainda o lado, né? A gente falando da vida dos santos, né? Então, assim, quando eu vou falar sobre os santos, eu sempre tento trazer alguma coisa de ponto frágil do santo para a gente poder trazer ele um pouquinho mais para perto da gente, né? Por exemplo, para falar sobre São Francisco de Assis, eu vou falar daquela passagem dos escritos de São Francisco, quando ele está naquele desejo físico mesmo, carnal, pela amiga dele, e ele tira a roupa, vai na neve e ele vai se acalmar. Ele fala, eu que mando aqui no meu corpo, né? Não os desejos que mandam em mim. Então, assim, os santos tinham limitações, né? E eu não sabia. Eu achava que todos os cristãos eram santos e perfeitos. Já aqui nessa terra, né, Nilda? Um dia seremos lá no céu. Mas eu era muito imatura. E depois eu comecei a perceber que até eu, né? Até eu, claro que eu, principalmente, não conseguia ser como eu desejava. E a gente... o que era difícil na caminhada, no início da catequese, era essa parte de poder se expressar também, né? Porque, às vezes, a gente catequista com a dupla, assim, às vezes um acaba suprimindo, o outro não incentivando para poder melhorar. Então, acho que essa parte foi uma parte difícil, porque realmente eu era muito imatura e eu tinha expectativas muito altas. Mas foi uma fase, passou e eu passei a amar essas pessoas, né? Que mesmo vendo o lado, assim, que elas aceitaram, né, estar comigo, assim, sem experiência nenhuma. E isso também faz parte do processo de santidade, né? Cada um tem que abrir mão um pouquinho para aceitar o outro, para somar e criar esse universo diverso que é a nossa igreja, né? Isso. Vou lembrar aqui um amigo que a gente tem em comum, né, Débora? Sim. Ele fala assim, há tantos caminhos a Deus quantos forem os homens. Então, né, as pessoas serem diferentes de nós, atuarem diferente de nós, né, é a praxe, é o comum. Então, a gente fica querendo sempre usar a nossa medida, né? E queríamos que a resposta dele fosse idêntica à que a gente tem para uma determinada situação, e isso não vai acontecer. É você chamar uma frustração para si, né? Então, que a gente consiga um coração mais aberto e acolhedor, que acolhe, né? Que aceita as limitações de cada um, o modo de ver, o modo de pensar, o modo de agir, e reconheça que somos partes mesmo uns dos outros, né? Sim. Assim como os primeiros cristãos, a gente deve se ajudar, né? Sem esperar que o outro faça só aquilo que eu aceito que ele faça, né? E assim, eu lembro também muito no casamento, né? As nossas expectativas e tal, de relacionamentos mais próximos. Como é difícil a gente não sair machucada quando a gente espera o ideal. A expectativa do ideal, né? Mas Deus, assim, nos ama, apesar dos nossos não ideais, que nós mesmos carregamos. E, às vezes, assim, somos impulsivos, somos duros, somos, entre aspas, né? Os nossos pecados e limitações, Ele continua a nos amar. Não tira o amor dele de jeito nenhum. Nada, né? Então, que isso sirva também para nós, né? Que a gente, quando bater de frente com alguém que faça alguma coisa que a gente não gosta, a gente não tire o amor dela. A misericórdia existe nesse ponto, eu acredito, né? A gente o aceite, né? Mas conforme a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai pegando a forma dele, né? E a gente olha para, assim, como que Deus é criativo, né? Eu olhando pela janela do meu quarto, eu vejo uma área ambiental preservada, assim, e eu vejo o quanto
quantas árvores tem ali naquele pequeno espaço, e cada uma totalmente diferente da outra. Então, Deus é muito criativo e Ele é muito autêntico, Ele não repete padrão, né? Então, conforme a gente vai aproximando de Deus e dessa criação que Deus faz, tão criativa, tão única, cada uma exclusiva, a gente vai olhando para o outro com a mesma perspectiva, né? Diferente, único, criativo, que Deus fez assim, e a gente passa a amar o Deus que ela representa, né? E é só com a maturidade que a gente vai conseguindo ter essa visão. A maturidade vai pesar bastante. Com certeza. E a gente tem que estar sempre disponível, né? Com o coração aberto. E pensando nisso, eu trouxe uma história chamada O Quadro, né? Alguns até conhecem, né? Porque algumas catequeses ela é bem contada. E ela conta o seguinte. Um homem havia pintado um lindo quadro. No dia de apresentar ao público, convidou todo mundo para vê-lo. Compareceram as autoridades do local, fotógrafos, jornalistas e muita gente, pois o pintor era muito famoso e um grande artista. Chegado o momento, tirou-se o pano que velava o quadro. Houve um caloroso aplauso. Era uma impressionante figura de Jesus batendo suavemente à porta de uma casa. A imagem de Cristo parecia muito real, com o ouvido junto à porta. Ele mostrava querer ouvir se lá dentro alguém respondia. Houve então discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte. Mas um observador curioso, porém, achou uma falha no quadro. A porta não tinha fechadura. E foi perguntar ao artista. Sua porta não tem fechadura. Como é que ela se abre? E o artista respondeu, é assim mesmo. Esta é a porta do coração humano. Só se abre do lado de dentro. Como para encerrar a história, uma frase de Santo Agostinho que diz: o que mais podemos oferecer a Deus se não sermos seu templo? Né? Então vem condizer muito com essa história da santidade que muitos santos colocaram o coração, né? A disposição do Senhor, assim como a história que você nos trouxe hoje, né? Mesmo nessas dificuldades de pessoas, nós temos que estar com esse coração aberto, né? E abrir nós, né? Cada um pelo, né? O lado de dentro, na verdade, ou seja, nós, para podermos aceitar o outro, é entrar conosco e caminhar juntos na missão de catequizar, né? E eu acredito que é uma das maiores dificuldades hoje da nossa catequese, né? A questão do outro, né? Como ser esse anunciador, mas também levar os outros, né? Não apontar as diferenças, não julgar. É muito difícil. Mas como é que você vê hoje também essa questão que nós estamos, não sei o momento, né? Como a gente sempre repete, o horário que as pessoas escutam, mas a gente hoje está num momento de guerra, né? Muitos países estão trazendo esse sofrimento, essas questões e muita gente morrendo. E é até difícil a gente falar de um momento de prestar homenagens não só aos santos, mas retomando ao Dia dos Finados, em que muita gente está indo, né, de forma, né? De forma desumana, tão drástica, né? desumana. Né? Então, assim, qual a mensagem que você vê nessa situação, pontuando aí com o Dia dos Finados, e uma mensagem que você deixa de conforto, até como nós catequistas, né, para esses momentos também? É uma fase muito difícil que a gente vive e que a gente percebe que, mais do que nunca, Jesus precisa se fazer conhecido e amado. Ou seja, a gente precisa, né, fazer Jesus conhecido e amado. E muitas vezes as histórias dos santos ajudam as pessoas a perceberem. Eu lembrei até agora de uma frase do Dr. Laí Ribeiro, que fala assim, né? Mire sempre na lua, porque se errar, ao menos estará entre as estrelas. Então, a gente tem que mirar, pelo menos, sempre em Jesus Cristo, que se a gente, pelo menos, errar, estará entre os santos, assim, se a gente não conseguir ser tal como Jesus, mas a gente imitar alguma característica de algum santo, a gente vai se aproximar, vai estar um pouquinho ali entre eles, né? Então, assim, a santidade, ao longo do nosso cotidiano, que traz a gente para a materialidade, né? Viver só o agora, assim, esquecer um pouco do futuro,
fazer as escolhas como se não houvesse futuro, na verdade, né? E a gente olha para a vida dos santos e vê que eram pessoas que realmente viveram esse céu, essa antecipação celeste, né? São João da Cruz, por exemplo, né? Ele ficava numa angústia suprema, né? Ele fala assim, ai, eu morro porque eu não morro, né? Eu vivo sem viver em mim, né? E a minha alma está presa. Desejo da eternidade, Desejo né? de eternidade. De estar com Deus era tão gigante. Esses são os santos místicos, né? Aqueles que realmente já experimentaram aqui, assim, essa presença de Deus vivificante, né? E o desejo ultrapassava, inclusive, né? Até São Paulo também passa, né? Para mim, morrer é Cristo, viver é Cristo e morrer é ganho, né? Que bonito mesmo. Desculpa ter te interrompido. Não, imagina. Mas assim, eu sei que é jogar muito para muito além trazer São João da Cruz, né? Mas essa ânsia de eternidade é algo que deve estar assim entre nós, assim, nos dias de hoje, né? A gente precisa, dentro do nosso coração, dentro do nosso peito, fica um vazio imenso, que é justamente dessa saudade do infinito que Santa Teresa d'Ávila vai falar, né? Nossa, eu sinto uma saudade do infinito, saudade da minha casa, de voltar para o meu pai, de ficar com... Então, assim, os santos trazem essa esperança de uma vida que continua na eternidade, né? E quando a gente se distancia da vida dos santos, a gente se distancia também daquilo que é o nosso futuro. E a gente acaba também afastando a nossa alma daquele futuro que é o futuro desejado por Deus, né? E a gente desvia aquilo que é o propósito, que dá sentido para a nossa vida, que é voltar para a casa do Pai, né? E tantos santos, assim, que viveram uma simplicidade tão extraordinária, tipo Santa Teresinha do Menino Jesus também, né? Que fez aquele caminho, o caminho da santidade, que é aquele viveu o dia a dia com gestos simples, né? Amando aquelas pessoas simples, do cotidiano simples. São José Maria Escrivá, eu vou ficar citando vários. São muitos caminhos admiráveis, né? Realmente Deus tem, assim, cada pessoa uma forma diferente de tocar e de nos tocar. E vale a pena realmente a gente enveredar pela vida dos santos. Hoje tem muitos vídeos no YouTube, né? As pessoas ou que gostam de ler também, né? Sim. Alguns escritos que são autobiográficos ou a biografia em si. A gente sabe que tem santo para todos os dias do ano, né? Apesar de alguns serem menos conhecidos no Brasil, lá na sua terra eles foram bastante, né, já cultuados, assim. Vale muito a pena, gente. Aí a vida de alguns papas que foram santos, que hoje estão lá no YouTube, né? O Carol Wojtyla, o João Paulo II, né? O Papa Sorriso, né? Paulo VI, o João 23. Muito bom. Realmente esse caminho nos leva mais para próximo desse Deus que nos criou, né? Faz a gente reconhecer o nosso tamanhozinho e desejar essa eternidade para a qual Ele nos fez, né? Isso. Que bom, gente. Você acredita que já estamos passando um bocadinho do tamanho do nosso podcast? Mas foi muito boa a sua participação aqui, Nilda. Nossa, quanta coisa bacana nós escutamos aqui hoje, né, Débora? Com toda certeza. E para a gente deixar um recado, qual mensagem você deixa hoje, né? Muitas, né? Ela já deixou, mas uma especial aí para a gente... Não queria, mas encerrarmos, né, esse momento hoje do nosso bate-papo. A igreja hoje nos convida para uma nova evangelização, né? Não é nada de novo, mas é reavivar a fé, reavivar a chama e a esperança da eternidade, né? Nas pessoas, até as pessoas mais próximas a gente, né? São José Maria Escrivá vai dar aquele exemplo, né? De que Deus manda lá do alto a fé e a gente fica incandescente, né? Aí depois essa fé esse fogo, essa chama vai apagando, mas quando a gente está perto de outras pessoas incandescentes também, a gente reacende, né? Esse fogo novamente. E a mensagem que fica é que a gente não desista de falar da eternidade, não desista de dar sentido às almas e ter os santos como referência às pessoas que perderam alguém querido, né, que recobre a esperança na eternidade de encontrar aquela pessoa na eternidade, né? As pessoas que vieram aqui para o Brasil para colonizar o nosso país, eles se despediam dos filhos, assim, por exemplo, Santa Amália, né, se despediu dos pais dizendo tchau até o céu e vinha para
para cá, para o Brasil, é aquela esperança, a certeza de que não acaba aqui, né? Então, a gente tem que trazer essa nova evangelização e reavivar essa chama que está sendo sufocada pelo cotidiano, né? Então, é isso. Que lindo. Sem palavras. A gente fica muito emocionado com essas participações, porque abrilhanta cada vez mais, né? E você que nos ouve, assim, nosso muito obrigado também, né, para Nilda, mais uma vez estar aqui conosco hoje e nos trazendo, né, esse bate-papo tão gostoso. Por nós, né, Lilian? Ficaríamos aqui a eternidade conversando. Esperando o nosso início na eternidade, Debrinha. Conversando muito, aprendendo cada vez mais. Nós vamos convidar a Nilda várias vezes, hein, pessoal? Não vale a pena? Com certeza, que muitas palavras que, assim, né, que nos fazem motivar, que nos dão alegria de estarmos juntos, né? Com certeza. Exatamente. E para a gente finalizar, vamos deixar uma oração? Sim. Olha, existe aqui uma oração no livrinho que a gente usa, que é a oração ao santo do seu nome. Você já pesquisou aí se tem um santo com o seu nome? Ixi, olha que vale a pena, porque o santuário acho que tem um hall no Vaticano, né? Tem um dicastério lá que é a causa dos santos. Ele que faz aquele julgamento se a pessoa pode subir aos altares, né? Porque tem muito santo que não sobe ao altar, vocês sabem, né, gente? Que a gente pode estar até convivendo com vários dele e não estamos percebendo. Mas aqueles, pode ser que exista um santo do seu nome. Vamos procurar? Aí eu ainda não descobri o santo do meu nome, mas vamos assim. Faz de conta, né, que eu me chamo Lucas, é o nome do meu sobrinho. Aí, tá? Glorioso São Lucas, vós tendes o meu nome, ou melhor, eu recebi o vosso nome, e por isso me coloco sob a vossa proteção. Suplicai a Deus por mim, para que eu nunca me esqueça do meu batismo, quando assumi esse nome, do qual muito me sinto honrado. Fazei que eu siga vossos exemplos, que eu viva na fé em Deus e na caridade com o meu próximo. Que eu não deixe passar as ocasiões que Deus me oferece para fazer o bem a quem precisar de mim. Hoje, de todo o coração, dou graças a Deus pela vida que Ele me deu, pelo nome que recebi, pelo bem que posso fazer. E vós, meu santo Lucas, ajudai-me a viver firme na fé, perseverante na caridade, na esperança que testemunho de um dia encontrar-vos no céu, e convosco louvar eternamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém. Então, nosso muito obrigado por você ter acompanhado mais um bate-papo. Até o próximo programa. Nos encontramos em breve, hein, pessoal? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Muita paz e bem, pessoal.